O nosso quadro de direito hoje recebe a nossa consultora deste quadro de direito, que é super fera, inclusive professora da universidade, e a gente tem assim muitas dúvidas, porque os nossos telespectadores se sentem muito à vontade de se comunicar conosco, de perguntar, e claro, a gente vai buscar essa resposta. E hoje o nosso tema são os aluguéis. Pois é, como lidar, por exemplo, você que é proprietário de um apartamento, uma casa, uma sala comercial, enfim, um imóvel, e tem que lidar com a inadimplência, que eu acho que tem sido uma palavra muito dita ultimamente, né? Eu acho que é por aí, né, Séfora? Isso. O povo hoje só fala nisso, né? É verdade. Tudo bom, querida? Tudo bom, Fabiola. Que prazer estar aqui novamente. Obrigada. Pois é, os nossos telespectadores, eu estou até aqui com uma pautinha, porque são muitos telespectadores nos perguntando a respeito de aluguéis, e a gente, né, vai aí fazer uma consulta contigo, né? Sim. Inadimplência é um dos casos mais sérios para o locador. Porque quando o locador tem um imóvel alugado, o que ele quer? Que aquele locatário que não está pagando desocupe o imóvel. Exatamente. Então vai depender muito do contrato que ele firmou. Se ele firmou um contrato com calção, garantia, um fiador, por exemplo, um valor em dinheiro, ele não vai poder pedir uma liminar. A lei não autoriza. No entanto, se ele firmou um contrato que não tem a garantia, aí ele vai poder pedir a liminar. Por isso que ele tem que fazer um estudo, né, desse imóvel que ele está alugando, e ele tem que lembrar também que para ele pedir essa liminar, ele tem que depositar o valor de 3 meses de aluguel. Então ele tem que fazer esse estudo para ver se esse imóvel dele compensa fazer um contrato com garantia ou sem garantia. O ideal, então, é ficar bem atento ao contrato, obviamente, que pode ser feito, inclusive, no escritório de advocacia, né, Séfora? Isso. Agora, sim, a pessoa tem que pensar, vale muito a pena hoje, se vale muito a pena ela pedir ou não um fiador, por exemplo. Um fiador ou qualquer tipo de garantia que tem lá na lei de locação. Por quê? Se for um fiador realmente que compense, uma pessoa que ela sabe, ou um aluguel muito alto, compensa o fiador. Mas se for um aluguel, às vezes uma sala comercial de valor menor, tem que pensar muito bem se vale a pena. Porque quando a pessoa está inadimplente, a coisa mais desejosa que o locador tem é de retirar esse inquilino lá do imóvel, né? Então ele vai conseguir eliminar, se ele não tiver essa garantia. E como ele só precisa depositar 3 meses de aluguel, se esse aluguel não é muito alto, para ele vai ficar fácil. Ele deposita os 3 meses de aluguel, requer eliminar, o juiz antecipadamente dá a opção do locatário pagar, e se ele não pagar, ele vai então ter que desocupar o imóvel. Entendi. Nós temos aqui uma pergunta de um telespectador. O locador pode pedir o imóvel antes do prazo do término do contrato? Não, o locador não pode. Ele é obrigado a respeitar o prazo integral do contrato. Ah, é? Sim, o locador não pode. Mas isso acontece, né, Séfora? Acontece, muito, mas né? não pode. Ele tem que respeitar o contrato. Agora, o locatário já pode. O locatário, ele pode, pagando a multa contratual, ele pode rescindir o contrato, ele pode denunciar o contrato antes do prazo do término. Entendi. Temos aqui uma outra pergunta. E se a pessoa quiser comprar um imóvel que está alugado para uma outra pessoa? Ah, sim. Aí acontece o seguinte, aquela pessoa que adquiriu esse imóvel que está alugado, ele tem que notificar essa pessoa para desocupar o imóvel no prazo de 90 dias. E esse locatário só vai poder permanecer no imóvel se esse contrato de locação estiver registrado na matrícula do imóvel. Se ele não registrou esse contrato na matrícula do imóvel e esse contrato também não tem uma cláusula que garante ele permanecer no imóvel, ele vai ter que desocupar também nesse prazo de 90 dias. Caso o locatário seja transferido do seu trabalho, ele precisa pagar a multa contratual do aluguel? Não. Nesse caso, seja um trabalho privado ou público, ele não precisa pagar a multa, mas ele vai ter que só notificar, então, o locador no prazo de 30 dias que ele vai desocupar o imóvel, mas ele não precisa pagar a multa. Entendi. Uma outra questão. E se morrer o locator ou o locatário? Ah, isso é interessante. Se morrer o locador ou o locatário, o aluguel permanece com os descendentes ou com o cônjuge, tanto no caso do locador quanto no caso do locatário. Então não se desfaz o contrato de aluguel, ele permanece. Permanece até o término normalmente. Mesmo que isso vá para inventário e tudo mais, tranquilo. Sim, não importa, o contrato de locação tem que ser respeitado. Você pode sublocar ou emprestar um imóvel locado? Isso também acontece muito, né? Sim, a pessoa aluga um imóvel, quando vê já está emprestado para um, alugado, né? E a pessoa ganhando. Sim, ele pode, desde que esteja previsto no contrato. Se o contrato silenciar não trouxer nada quanto a esse tema, aí ele não pode. Entendi. Não pode sublocar. Tem uma outra questão aqui que também é muito importante.
o valor do aluguel? Você pode, por exemplo, cobrar, eu vou cobrar em dólar, ou numa moeda estrangeira, ou algum tipo de outra... Não, Fabíola, não pode, nem dólar, e uma coisa que eu me lembrei agora também, não pode nem em salário mínimo, também não pode fazer contrato de locação em salário mínimo. Nem reajuste em salário mínimo também. Imagina essas e nem coisas, reajuste em né? salário mínimo, né? Tem que ser realmente moeda corrente, com reajuste dos índices oficiais, GPM, NPC. Agora, tem um outro telespectador que tem um preço de aluguel que ficou extremamente defasado. Sim. Como que essa pessoa pode agir para reajustar esse aluguel com o mesmo inquilino? Ele pode fazer amigavelmente, né? Agora, se a parte não aceitar de jeito nenhum, né, o locatário não aceitar... Virou uma briga. Aí ele vai ter que fazer judicialmente, um pedido de revisão judicial para adequar o pedido de mercado. Só que esse contrato aí ele vai ter que ter o prazo de 3 anos. Né? Já vai ter que estar alocado 3 anos. Não pode no primeiro ano já do contrato fazer, depois de 3 anos. Entendi. Isso aí ele pode fazer essa revisão. Entendi. Puxa vida, como é bacana. Aí vai ser feita uma perícia para verificar o valor de mercado e tal. Porque eu acho que ambas as partes, né? O pessoal tem que ter bom senso também, né, Séfora? Isso é uma coisa que acontece. Como é o direito de preferência do locatário? Sim. Se o locador quiser vender o imóvel, né? Ou ele quiser permutar esse imóvel... Dar num negócio... Isso, exatamente. Ele tem que dar a preferência para o locatário. Aí ele notifica o locatário e diz, olha, esse imóvel... estão vendendo por tantos reais, a forma de pagamento é essa, ele põe todas as condições de compra nesse contrato, notifica então o locatário para ele se manifestar no prazo de 30 dias se ele tem interesse em adquirir. Se ele não se manifestar nesse período, é porque ele não tem interesse em adquirir o imóvel. Aí cai naquela outra pergunta que aquele espectador tinha feito. Aí a pessoa que comprar o imóvel pode então denunciar o contrato para que esse locatário desocupe o imóvel no prazo de 90 dias. Pois é. Bom, então eu espero ter esclarecido todas essas dúvidas, né, dos nossos telespectadores, e nós temos outros tantos assuntos que os nossos telespectadores mandam pra gente, e aí, gente, nós vamos agrupar, que nem nós fizemos agora, nós vamos agrupar por assuntos, e daí a doutora Séfora Schubert ou o doutor Ricardo Schubert virão ao nosso programa para esclarecer essas dúvidas. A gente sempre adora, porque vocês têm tudo na ponta da língua. Eu acho que vocês estão acostumados por causa das dúvidas dos alunos, né? É verdade. Mas é muito legal. É o nosso isso, dia a dia, né? É, né? Obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço, Fabíola. Obrigada por ter me convidado para vir aqui. Ficamos então aqui com mais um quadro de Direito com a doutora Séfora Schubert.